Esta chamada está sendo gravada. Muito bem, família Essência da Alma, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar aqui a nossa conversa de hoje, né? Hoje é que dia 7 de maio de 2026. É interessante que a gente nunca falou data, né, nos nossos encontros, e hoje me deu vontade de falar a data. Dia 7 de maio de 2026. Quinta-feira. Meu marido está me lembrando aqui que é quinta. Já falei. E hoje, na verdade, eu trouxe um assunto aqui para falar com vocês, porque lembra que eu falo muito para vocês da diferença de conhecimento e sabedoria? Eu acho que todos vocês já sabem qual é a diferença, né? De conhecimento e sabedoria. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Não. Não, né? Pois bem. E hoje eu queria trazer esse assunto de uma forma mais ampla, de uma forma mais clara para vocês. Porque hoje a gente não veio aqui para acumular mais conhecimento, né? Porque a gente só se encontra para trazer conhecimento. Eu quero falar com vocês porque a gente veio aqui hoje para a gente olhar juntos, com honestidade, mas eu falo com uma honestidade amorosa, né? Para o ponto que todos nós sentimos. Qual que é o ponto que a gente sente? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já leu, já estudou, já meditou, já tentou fazer alguma canalização, já fez curso, já fez workshop, alguns aqui já participaram de retiro. Alguém aqui já participou de algum retiro, gente? Eu não. Não? Eu também não. Mas talvez se tivesse mais gente aqui, a gente ouviria alguém falando que já participou, né, de algum retiro. Então, aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar trazendo o entendimento. Oi? Depende do tipo de retiro, coisa de religião, assim? É. Ah, já. Pois é. Todos nós aqui já sabemos sobre transição planetária, todos nós já sabemos sobre despertar, sobre a importância da gente estar mantendo a nossa frequência elevada, todos já sabemos sobre a Matrix, sobre as grades energéticas, cristalinas, enfim, né? A gente já está sabendo de muita coisa, não tá? Agora eu quero saber por quê que mesmo a gente já sabendo tanto, nós continuamos repetindo os mesmos padrões. Comodismo. Repetindo padrões que a gente ainda carrega. Por exemplo, Fernando, por que em algumas pessoas ainda dá aquele aperto no peito por conta de ansiedade? Se a gente já sabe que nós somos capazes de controlar a ansiedade, por que muitas pessoas ainda sentem dores no corpo que limitam? Eu, por exemplo, sou uma. Eu tenho dores que me limitam. Ontem, meu marido me fez andar 5 quadras, eu cheguei em casa, eu quase ajoelhei aqui no chão. Porque eu tenho fascite plantar nos 2 pés, meu corpo está se recuperando e a criatura achou por bem me fazer andar 5 quadras. Lá no setor Campinas, Tati. Tu sabe o tamanho das quadras de Campinas, né? Então, continuando aqui. Eles não vai falar nada. Caraca, hein? Caraca, né, Fernando? Pois é. Mas... Ah, não deu um cacete nele, não? Devia, não devia? Oh, meu Deus, bem que ele merecia. Mas vamos lá. Então, a gente tem as dores nos nossos corpos que ainda limita a gente. Por que muitas vezes nós voltamos para casa assim, depois de um encontro lindo, né, como esse que a gente está tendo aqui?
trazendo aqui, né, todo esse entendimento, todo esse conhecimento, e aí, poucos dias depois, o que acontece? A vida volta ao ritmo normal. Sabe? A vida parece que engole tudo aquilo que nós compartilhamos aqui. É assim ou não é? Para a grande maioria das pessoas. Sim. É. Aquela coisa, a preguiça, a correria, várias coisas Exatamente. acontecendo, acabam tapando toda essa coisa assim de gente. Pois é. Então, gente, aonde que eu quero chegar? Porque tem uma diferença muito grande entre a gente saber e a gente encarnar. Lembra que eu já expliquei para vocês que sabedoria é aquilo que você encarna na sua vida, aquilo que você aprende e esquece. Por que aprende e esquece? Porque é aquilo que passa a fazer parte da sua vida sem que você precise estar no automático ali falando, eu preciso ser assim, eu preciso fazer assim, eu preciso falar assado. É aquele exemplo que eu sempre dou. Respirar. Você tem que ficar lembrando que tem que respirar? Não. Você tem que ficar andando e falando direita, esquerda? Não. A sabedoria é encarnar o conhecimento. Encarnar a luz, quando a gente fala de luz, não é ter resposta bonita, resposta técnica, resposta avançada. Não, gente, não é isso. É simplesmente viver aquilo que nós já sabemos quando ninguém está olhando para a gente. E eu acho que isso é o mais difícil. Porque quando a gente está envolto, né, com outras pessoas, a gente quer mostrar aquilo que a gente aprendeu, é ou não é? E quando a gente está sozinho? Sem ninguém estar vendo. Se trata de escolher o amor quando o cansaço é grande, quando a gente está cansado, quando a gente está triste. Se trata da gente continuar cuidando das pessoas que a gente ama, mesmo quando o nosso corpo está pedindo para a gente parar. É a gente conseguir manter a paciência com um parente que tira a gente do nosso, né, do nosso ponto neutro, do nosso centro. É a gente aprender a transformar a raiva em quê? Em compaixão. Antes que essa raiva se transforme em palavras. Porque quando a gente está com raiva, eu tenho certeza que todo mundo aqui, em momento de raiva, transformou essa raiva em palavra. Uma palavra que feriu, que magoou, que nos trouxe depois arrependimento. Por que o nosso mestre Jesus falava que o que te mata não é o que entra pela sua boca, é o que sai dela? Por quê? Porque sai do coração. Olhar para a nossa própria sombra, sem fugir dela, das sombras. É a gente dizer para as nossas sombras, eu te vejo. Só que eu escolho, mesmo eu te vendo, eu escolho a luz. Eu escolho ser luz. Eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos que eu tenho certeza que todos nós conhecemos esses exemplos e a gente já sentiu isso na pele de alguma forma. O primeiro, uma pessoa que vai ali, que faz uma meditação todo dia. Tá lá, todo dia meditando. Ouvindo uma frequência, ouvindo um mantra. Mas aí, na hora que ela tá ali, por exemplo, no meio do trânsito, alguém fecha ela, o que ela faz? Ela estoura. Ela se irrita. Ela xinga. Ela amaldiçoa o motorista. Paulina, Ah, parece a minha sogra, né? Só que ela faz outras coisas. eu conheço muita gente assim, viu, Fernanda? Eu me incluo. Eu me incluo nesses exemplos que eu tô dando para vocês, porque eu de santa não tenho nada. Outro exemplo.
Quem, quem, quem já estudou, quem já leu, né, sobre lei da atração? Todo mundo aqui, né? Inclusive, a gente já teve aqui palestras, né? Palestra não, a gente já teve um workshop, né? Só que aí, aquela pessoa estudou tanto sobre lei da atração, mas vive com o coração fechado, para quê? Para receber. Porque imagina que a lei da atração é só dinheiro, é só atrair, né, a parte financeira, e aí fecha o coração para todas as outras coisas, inclusive para o dinheiro. Tem quem fala de cura, quem até tenta ensinar como se curar, só que não consegue olhar com compaixão para si mesmo, para o próprio corpo, para o próprio coração, para a própria mente. Tem aqueles que sabem tudo sobre energia. Tem os que sabem que tudo é energia, porque tudo é energia. Essa cadeira que eu estou sentada, a mesa, o computador, tudo é energia. Mas aí, mesmo assim, a pessoa se sente vítima. Se sente vítima de quê? Das circunstâncias da vida, né? Das coisas que acontecem no dia a dia, que seja no trabalho, que seja na família, que seja no grupo de amigos, mas aí a pessoa está ali. Sempre, sempre, sempre se colocando como vítima. Gente, o que eu estou falando para vocês aqui não é julgamento, não, tá? Eu não estou aqui para julgar ninguém, porque, como eu falei, eu me incluo. O que eu estou fazendo aqui, eu não, nós, porque vocês sabem que eu nunca estou aqui sozinha com vocês. O que nós estamos fazendo é uma observação amorosa, calorosa. Sabe por quê? Porque o grande chamado que a gente está tendo nesse momento, na nossa vida, nesse momento da transição, não é para a gente aprender mais, não é para a gente buscar mais. É para viver o que a gente já aprendeu. É descer a luz da cabeça que a gente, né, que a gente traz aqui para o coração. Descer essa luz do coração para as nossas mãos. Das mãos, levar ela para o chão da nossa vida. Para a nossa realidade. E eu estou falando daquela realidade cheia de imperfeições, de dores, de conta para pagar, de filho para cuidar, de quem tem pai para cuidar, dos nossos corpos que a cada dia que passa envelhece mais. Então hoje eu quero falar sobre essa ponte de conhecimento para a vivência, da teoria, tirar isso da teoria, trazer para a fisicalidade, para a carne. Eu quero falar sobre a espiritualidade bonita, que é a espiritualidade bonita e o que é a espiritualidade verdadeira. E eu quero conversar hoje com vocês aqui sem máscaras. Por quê? Porque aqui é um espaço seguro, eu já expliquei para vocês, o Essência da Alma já é uma egrégora. O Essência da Alma já é uma egrégora no plano astral. Vocês sabiam disso? Não sabia, Nina. Pois fiquem sabendo. O Essência da Alma já é uma egrégora no plano astral. Então, quando a gente abre esse espaço aqui, a gente está abrindo um espaço sagrado, porque todos os que estão aqui, os que acompanham aqui na hora, ao vivo, todos os que depois dedicam um tempo para ouvirem, estão dentro dessa energia, porque todos que estão aqui estão buscando a mesma coisa. É assim que se cria uma egrégora, é assim que se forma uma egrégora. E nós
Vocês acham, eu vejo muitas vezes, vou dar um exemplo aqui. Eu vejo pai de santo falando, Fernando sabe disso, né? Eu vejo, Renata, boa noite, minha flor. Eu vi você entrando e não falei com você, tá? Desculpa. Eu vejo, por exemplo, Adriana. pai de santo virar e falar assim, que o médium só pode receber a sua entidade se for dentro do terreiro. É assim ou não é, Fernando? Exatamente. Em casa não pode isso e aquilo e outro. Exatamente. Agora, eu pergunto, a entidade, ela está ligada ao terreiro ou ao médium? A entidade é do terreiro? A entidade é da religião do terreiro? Ou a entidade é do médium? Ao médico, tanto é que eu tinha uma umbanda de Cimiromba. E lá, para te fazer umas certas obrigações, tu tinha que fazer na ponteira, que é em cima de uma montanha, lá no alto, lá. Só podia fazer naquele lugar lá. Se fizesse fora daquele lugar, dava errado, entendeu? Pois é. E o que a gente faz aqui toda segunda-feira? Entende? Porque será mesmo que ainda tem alguém que acredita que eu vou perder meu tempo aqui fingindo, fazendo um teatro para vocês? Eu não tenho nem o porquê disso. Só que não pensem vocês que uma entidade de luz, elas não têm o que fazer do outro lado, não. Vocês estão muito enganados quem pensa que os Exus, os seus Exus, as suas pombagiras, os seus mentores, eles ficam ali 24 horas no seu pé, no nosso pé. Não fica. E ele só se aproxima porque tu faz a tua parte de proteções, de vibração, porque senão eles não se aproximam numa casa de qualquer jeito, chegar assim de supetão. Não chega. E por causa que mexe com a energia do lugar, dos arredores, tudo ali. Então, se está numa frequência ruim, vai vir outras coisas negativas tentar atrapalhar ou fazer... Exatamente. Fernando, para quem mora em apartamento é mais complicado ainda. Porque eu tenho em cima, eu tenho de um lado, eu tenho do outro. Eu não tenho embaixo porque eu moro no primeiro andar. Todas as vezes que nós vamos ter encontro com a espiritualidade, de manhã eu limpo toda a minha casa de forma física e defumo toda a minha casa, eu abro tudo para sair para tudo, eu saio mandando energia para um lado, para o outro, para cima, para baixo, para todo lugar. Mas o mais importante não é só a energia da minha casa, é a minha, porque sou eu que vou receber. E vocês acham que eles vão vir aqui à toa? Não. Eles vêm aqui porque nós já criamos essa egrégora, nós já temos um propósito, porque entidade de luz nenhuma se dá o trabalho de vir aqui ou em qualquer outro lugar que não tenha propósito. Então, sintam-se agraciados, porque eles veem propósito aqui. Senão, eles não viriam. E porque existe uma data marcada. Não é aquela coisa de falar, eu vou trazer meu Exu aqui agora. Gente, se eu fizer um negócio desse, ele me dá uma sapatada. Ele fala, filha, você acha que eu não tenho mais o que fazer, não? Para você ficar achando que você estala o dedo e eu desço? Não. Tem o dia, tem a hora, tem o propósito. Entende? Então, não é assim que as coisas funcionam. Por isso que eu quero que vocês entendam que a gente precisa sair dessa espiritualidade bonitinha e entrar na espiritualidade real, verdadeira. Vocês entendem isso? Eu vou trazer para vocês alguns exemplos. Por exemplo, vamos trazer isso aqui, para a gente, para a nossa vida. Porque eu acho que é dentro dessa nossa vida humana que a espiritualidade realmente se prova. Então, eu vou começar me colocando como exemplo para vocês. E eu quero me colocar como exemplo para vocês com muita transparência e com muita humildade. Eu acho que quem me conhece há anos aqui sabe que o meu trabalho é transparente e é humilde. Então, que exemplo que eu quero dar para vocês? Gente, deve ter o quê? Uns 20 dias
que testou positivo, né? A gente testou positivo. Uns 20 dias aí. Que eu testei positivo para Covid e influenza ao mesmo tempo. Junto. Fiquei ruim, debilitada, ainda estou me recuperando, corpo doendo, febre, uma fraqueza absurda. Quem já teve Covid sabe que é ruim. Junta com uma outra virose que também é agressiva. Ainda estou me recuperando. Qualquer pessoa que olhasse de fora, que estivesse olhando de fora, ia virar para mim e ia falar o quê? Descansa, Nina, quieta, sossega, cuida de você. Só que eu não pude. Todo dia de manhã, eu tinha que estar lá na minha mãe. Eu fiquei apenas o quê? Poucos dias, uns 4 dias sem ir na minha mãe, porque eu realmente não conseguia. E pelo medo de transmitir para ela e para minha irmã. Sabe? Então, por quê? Porque o amor verdadeiro, gente, ele não tira folga, nem quando o corpo da gente está doente. E foi justamente nesses dias que eu vi, eu falei para vocês, muita máscara caindo. Eu vi gente que eu pensei, que eu imaginava que ia estar aqui presente, mas que simplesmente, ó, sumiu, não apareceram. Então, aquele apoio que eu precisava, né, naquele momento veio? Não, não veio. Doeu? Doeu. Doeu no corpo, doeu na alma. Só que mesmo doendo, eu escolhi o quê? Eu escolhi continuar. E não é porque eu sou santa, não é porque eu sou uma super-heroína, não. Eu resolvi continuar, por quê? Porque aqui, no fundo do meu coração. Obrigada, amor. No fundo do meu coração, eu já sei que essa é a minha missão. Eu já sei que esse é um dos meus propósitos nessa encarnação, enquanto eu estou aqui humano. Que é o quê? É viver esse amor de forma incondicional. Mesmo quando ninguém está olhando, e ninguém estava olhando, como ninguém está, mesmo quando o meu corpo estava ali gritando, mesmo quando eu estava esperando uma reciprocidade de outras pessoas, essa reciprocidade não chegava. Por que eu estou dando esse exemplo para vocês? E eu tenho certeza que alguns de vocês aqui também poderiam me dar exemplos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu estou dando o meu, mas poderia ser o da Glau, poderia ser o da Tati, poderia ser o da Sabrina, o da Mari, enfim. Então, a gente percebe o que é o propósito, a gente entende que não é bonito. O que eu faço é encarnar essa luz, a minha luz, e isso não é bonito. Não tem filtro para isso. Não é como você ir ali no Instagram e você ir fazer um vídeo, colocar um filtrozinho para ficar bonitinho, não. É escolher amar, é escolher servir. Mesmo quando o teu corpo está fraco, mesmo quando o coração está machucado, porque o meu coração machucou. Isso é um exemplo vivo que eu estou trazendo para a gente conversar hoje. E como eu disse, eu tenho certeza que cada um de vocês também tem os exemplos de vocês. Eu vejo isso naquela mãe que acorda ali cansada, com dor, mas levanta, vai lá, prepara o café dos filhos, pega os filhos, leva para a escola e faz isso com amor. É ou não é? Mariana, Leiriane,
Tatiana, Glau já passou por isso, Renata, Sabrina, é ou não é? Sim. Sim, Ana. Pois é. O Fernando e a Kátia estão sabendo o que é isso. Acordar à noite cansado e ter que cuidar do filho. Ô, Nina, Oi. nessa parte aí o Noah tá dormindo com a maravilha. Que bom, aleluia. Mas Fernando também pode ser, sabe quem? Pode ser você que trabalha o dia inteiro num ambiente pesado, carregado, e aí você sabe que você chega em casa e ao invés de você descontar na Kátia, você vai lá, respira fundo e escolhe o quê? Escolhe que o teu lar é um lugar de paz. É ou não é? Pode ser quem carrega ferida de muito tempo, que seja de traição, que seja de abandono, mas está ali. Decide não fechar o seu coração para conhecer outras pessoas, para ter novas relações. Pode ser aquela pessoa que entende tudo de perdão. Só que chega um momento da vida dela que ela se vê diante da pessoa que mais machucou ela, que mais maltratou ela. E o que ela escolhe? Ela escolhe perdoar de verdade. Não é só virar, abrir a boca e falar, eu te perdoo. Não. É fazer isso aqui dentro, no coração. Pode ser aquela pessoa que tem dores crônicas. Como eu sinto, 6 hérnias de disco, epicondilite nos 2 cotovelos, fascite plantar nos 2 pés, fora as outras ites que a gente tem. Bursite. E mesmo assim, eu não uso isso como desculpa, tá? Para parar de servir, para deixar de estar aqui com vocês. Eu poderia já ter tomado meu Dorflex e tá lá na minha cama. O Dorflex entra no meu corpo. Hoje eu vi um meme que eu quase rolei no chão de rir. O Dorflex entra no corpo e fica ali procurando que dor que ele vai tratar primeiro. Eu não uso isso como desculpa para deixar de estar com a minha mãe, com a minha irmã, de estudar, de crescer, de evoluir, de cada dia ser 1% mais do que o dia anterior. Gente, encarnar a luz é isso, é a gente continuar escolhendo amor, responsabilidade, presença. É a integridade que a gente tem quando tudo à nossa volta tá difícil, tá pesado, tá cansativo, quando o corpo dói, quando as pessoas se decepcionam. Quando a gente está cansado, e eu sei que tem dias que a gente está cansado. A gente só quer ficar quieto, não escutar nada, não ouvir ninguém. É ou não é? É quando ninguém tá ali, ó, batendo palma para você. Parabéns! Você é guerreira, você é forte, você é isso, você é aquilo. Não. É quando essa imensa matrix aqui puxa a gente, ó, para baixo, com boleto para pagar, com obrigação, com dor. Gente, vamos entender uma coisa, não se trata de ninguém ser perfeito, porque ninguém aqui é perfeito. Todos nós aqui estamos longe de sermos perfeitos. A gente está falando de quê? Da gente aprender a ser consequente, de alinhar justamente o que a gente sabe com o que a gente vive de verdade.
de transformar o conhecimento nas atitudes que a gente faz todo dia, dia após dia, mesmo que seja pequeno. Lembra a conta que eu sempre passo para vocês? Tem gente que chega, virada de ano, é típico isso. Ah, esse ano eu vou ser 100% melhor do que eu fui no ano passado. 100% é um peso. Aquilo já pesa. Agora eu proponho para vocês. Sejam 1% melhor a cada dia. 1%. No final do ano, vocês foram 100% melhores? Não. Vocês foram 365 vezes melhores. Percebe a diferença? Do que é você se colocar para 100% de uma vez e 1% por dia? Olha, gente. Quando a gente cuida da nossa irmã, da nossa mãe, mesmo estando doente, a gente está encarnando essa luz. Quando a gente perdoa aqui, ó, em silêncio, sem ter que nem falar nada. Sem ter que contar para ninguém, olha, eu perdoei fulano, tá? A gente está encarnando essa luz. Quando a gente mantém a palavra que a gente deu, mesmo que isso seja difícil, seja pesado, que custe caro, a gente está encarnando essa luz. Quando a gente olha para a nossa sombra, e vale lembrar sempre aquilo que te incomoda no outro, é algo que precisa ser tratado em você, porque se o outro faz e aquilo te incomoda, é porque aquilo está dentro de você. Não foi trabalhado, não foi tratado. Ah, mas fulano só pensa em materialismo, fulano é muito materialista. Está te incomodando? É porque você precisa trabalhar o materialismo dentro de você. É uma sombra. É a gente reconhecer a irritação, é a gente perceber a impaciência, o orgulho, e a gente escolher agir de forma diferente, porque estamos encarnando a luz. Até aqui vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Aonde nós precisamos chegar? E aí, é interessante a gente saber que existem os bloqueios que impedem a gente de encarnar essa luz. Eu dei exemplo meu, exemplo da vida real, e agora a gente vai olhar com um pouco mais de coragem, com um pouco mais de compaixão, para o que mais segura a gente, que são os bloqueios que a gente tem dentro da gente, que impede a gente de viver o que nós já sabemos. Qual que é um dos bloqueios mais poderosos? A gente já falou muito sobre isso. Que a gente se limita? O medo. Eu não estou falando, Leiriane, daquele medo dramático, não, sabe? Não. Eu estou falando daquele medo que é silencioso, aquele medo que é disfarçado, aquele medo que a gente tem de mudar de verdade e essa mudança fazer com que a gente perca pessoas que nos conhecem como nós somos hoje. Medo de ser julgado por pessoas que ainda não entendem o caminho que a gente escolheu. Pensa aí, traz isso para o coração de vocês e me fala se vocês ainda não têm esses medos. Medo de errar, de fracassar,
e depois ficar se sentindo culpado. Por quê? Porque aí você fala assim, nossa, eu sei que não era assim, eu sei, eu entendo das coisas, e mesmo assim eu pisei na bola. Você se julga, você se culpa. Gente, tem gente que tem medo de brilhar, da própria luz, brilhar de verdade. Tem gente que tem medo de assumir a responsabilidade que vem com essa luz. E esse medo mora aqui, ó, no nosso plexo solar. É por isso que muitas vezes a pessoa sente enjoo, sente mal-estar no estômago, tem refluxo. Meu marido tem muito, minha mãe tem muito. E esse medo muitas vezes paralisa a gente antes mesmo da gente tentar. Outra coisa que bloqueia muito é o que a gente conhece como ego espiritual. Gente, isso aí é tão... É assim, uma coisa tão sutil, mas que é perigosa, sabe por quê? Porque o ego espiritual é aquela pessoa que se veste, que usa uma roupa de luz. Ela não é luz, ela usa uma roupa de luz. É quando a gente se sente mais evoluído, porque a gente já leu tantos livros, porque a gente já fez tantas palestras, porque a gente tem muito conhecimento, porque a gente medita mais, porque a gente tem mais contato com os arcturianos. Isso é ego espiritual. Ego espiritual faz a gente acumular informação, faz a gente acumular experiência, só que esse ego impede a gente de descer para a humildade, de entender que o outro é você há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. Aí a pessoa prefere que a gente continue estudando. O ego prefere que a gente continue o quê? Estudando. Estuda aí, não precisa olhar, né, para suas sombras, não. Vai estudando, vai adquirindo conhecimento, vai botando a sombra para debaixo do tapete. É o mesmo ego que prefere que a gente fale bonito sobre amor, ter que amar, mas que não nos permite deixar de se irritar e de amar aqueles que irritam a gente, dentro da nossa casa. Eu vejo tantas pessoas falando para mim, nossa, Nina, eu tô cansada, eu tô me sentindo cansada, cansado. Sabe aquele cansaço que não é físico, que é quando a gente já passou por tanta coisa, a gente já fez tanto processo, a gente já fez limpeza, a gente já fez ativação, já fez banho, que o próprio coração da gente vira e fala assim, nossa, chega disso tudo, eu só quero descansar, eu não quero mais me ligar a nada. E eu vejo muita gente falando sobre isso. E aí, o que a gente faz? A gente usa o cansaço como justificativa para que a gente não tome uma ação, para que a gente não tome uma atitude, para que a gente não tome uma decisão, para que a gente não dê nem sequer o primeiro passo em direção àquilo que a gente acredita que vai ser melhor. E eu conheço isso muito bem. Eu entendo disso muito bem. Sabe por que eu entendo disso muito bem? Porque eu tenho 6 hernias de disco, eu tenho problema no meu corpo inteiro, do pescoço aos pés. Eu tô com o meu corpo aqui ainda se recuperando de uma Covid e de uma influenza.
E seria muito tentador para mim virar e falar assim para vocês: hoje eu não vou dar aula. Hoje a gente não vai ter encontro. Ia ser, assim, fácil eu falar isso. É muito tentador eu virar e falar assim para o meu marido: hoje eu não vou encontrar com o pessoal, não, eu estou cansada. Eu estou com dor. Só que muitas vezes esse cansaço é resistência de personalidade antiga. Personalidade antiga que não quer morrer para me dar espaço para ser quem eu vim para ser. Entenderam? Quando eu falo de identidade antiga, é outro bloqueio. Porque a gente já sabe que é luz, a gente já sabe que é uma alma eterna, a gente já sabe que é um ser co-criador, que nós criamos a nossa realidade, só que a gente ainda se identifica como vítima. Ah, hoje eu tô chateado porque minha mãe me estressou. O Márcio vira para mim, hoje, eu aqui jantando, ele vira e fala assim: não dá corda para sua mãe. Eu falo: eu não tô dando corda para minha mãe. Mas tem aquelas pessoas que se identificam como vítima, como sofredora, sabe? Como a responsável por tudo. Eu dizer: ah, eu sou a filha que eu tenho que cuidar de tudo. Nossa, é puxado para mim, é dolorido, é sofrido, sabe? Uma pessoa que não tem tempo. Enquanto a nossa identidade continuar ancorada na pessoa que você foi, o seu novo eu não encarna. É a mesma coisa de querer colocar roupa nova num corpo que ainda não tirou aquela roupa velha. Ah, eu vou colocar essa roupa aqui por cima da velha. Não funciona. E aí entra também a falta de disciplina. Porque a gente está aqui 2 vezes por semana. Toda semana. E a gente não se disciplina. Não é aquela disciplina rígida, é aquela disciplina amorosa. Porque muitos de nós temos disciplina rígida. Para quê? Para trabalhar. Levanta cedo, tá lá no horário, né? Para pagar conta, paga conta em dia. Eu não posso pagar conta atrasada. Para cuidar dos outros. Só que a gente tem pouca disciplina amorosa com a nossa prática espiritual diária. Eu não estou falando para ninguém ser rígido, determinar horário. Não. Eu estou falando da gente ter compromisso com a gente mesmo. Que tipo de compromisso? Meditar. Mesmo quando você está ali com sono, tira 5 minutos. Ninguém fala que tem que meditar 1 hora, 2 horas, 3 horas. 5 minutos. Da gente buscar ter uma respiração, gente, respirar. O ar contém prana, o prana da terra, que abastece as nossas células. Respirar de forma consciente, mesmo quando a gente está estressado, tá nervoso, tá cansado, para, respira, sente esse prana. Da gente escolher ter um pensamento mais elevado, ao invés da gente ficar só pensando besteira, só pensando em tragédia, em doença, em guerra, em briga com família, em briga com marido, em briga com filho, eleva o seu pensamento. Mesmo quando aqui, ó, a emoção tá lá embaixo, traz o pensamento positivo com força, que aqui eleva também.
Se a gente não tiver esse tipo de disciplina, o que acontece com o nosso conhecimento? O nosso conhecimento, ele fica ali, ó, flutuando na nossa mente. Ele nunca vai descer para o nosso corpo. Eu ainda vou citar um último bloqueio, porque esse bloqueio é uma coisa que poucas pessoas falam. Eu vejo muito poucas pessoas falarem sobre isso, que é a separação. A separação da espiritualidade e do humano, do eu espiritual e do eu humano. Porque a gente cria dois, né? Dois, é como se fossem dois compartimentos, né? Um onde eu sou luz, amor, sou sabedoria, sou entendimento, sou perdão. E o outro eu sou humano, sou um simples ser humano, imperfeito, cansado, irritado, cheio de limite. Enquanto a gente manter essa divisão, a gente nunca vai encarnar de verdade. Nós somos um ser espiritual usando um corpo humano, tendo uma experiência humana. Entende isso? Não tem como separar. Se o espírito sai, o que acontece com o corpo? Ele morre. Se o espírito não tem o corpo, como que ele vai experienciar? Como que ele vai sentir o que a gente sente na matéria? O espírito não sente esse tapinha aqui, ó, não sente um cafuné na cabeça. Ele só sente se ele estiver no corpo. Então, a grande magia é justamente a gente aprender a unir as duas coisas. É a gente aprender a trazer o sagrado para dentro desse trânsito. Do cuidado que a gente tem com os nossos familiares, com os doentes, da conta que a gente tem para pagar todo mês, da dor que a gente sente no corpo, da decepção que a gente sente com as pessoas. Gente, nenhum desses bloqueios é motivo para ninguém julgar ninguém. Sabe por quê? Porque nós estamos humanos. Todos nós carregamos algum bloqueio em algum momento, em algum grau da nossa vida. Alguns em graus maiores, outros em graus menores, outros estão trabalhando isso. O que é importante é a gente reconhecer esses bloqueios, é a gente ser honesto com nós mesmos. Por quê? Porque só aquilo que a gente tem coragem de olhar, de encarar, só aquilo que é visto, é que é possível de ser transmutado, de ser trabalhado. Só aquilo que a gente acolhe é que pode ser curado. Não tem como você tratar e trabalhar algo que você não tem coragem de olhar para ele, olho no olho. Porque se você não olhar, você não vai entender, você não vai sentir. Como que você trabalha isso? Como que você trabalha isso? A gente vai precisando de chave, né? Uma chave para abrir uma coisa aqui, uma chave para outra ali. E é assim. É reconhecendo os bloqueios. Reconhecer esses bloqueios é importante, só que não basta. Sinto muito informar para vocês. Não adianta só olhar e falar assim, eu reconheço que esse copo está sujo, eu preciso lavar ele. Eu estou reconhecendo que o copo está sujo, que eu preciso lavar ele. E aí? A gente precisa de chaves. Chaves que funcionem na vida que a gente vive. Não na vida que a gente está idealizando, que a gente está pensando, que a gente está programando. Não.
na vida que a gente está vivendo agora. Sabe qual que é essa vida? É a vida onde o corpo está doendo. Quem está sentindo alguma dor nesse momento? No corpo? Eu. Eu tô sentindo dor em todo lugar. Hoje, desde ontem que eu sinto dor em todo lugar. Quem mais? Eu. Meu é coluna, pescoço, nas pernas. Mais alguém? Eu, ouvido, perna, tudo que tem direito. Ah, é, tem a de dente também. Até os dentes do Cícero começou. Pois é. É com essas dores. É com essas dores. Nina, Quem eu aqui está com conta para pagar? quem não? Quem não, né? Eu estava pensando que você falando, a gente já tem a questão dos padrões ancestrais, né? Sim. Que já é muito pesado. Você trabalhando com os padrões ancestrais, ok, tranquilo. Só que aí entra as duas questões que você falou que são, assim, acho que as que mais travam todo mundo. E é o todo mundo por quê? Porque todo mundo é humano. É a questão do medo e a insegurança. Que Sim. os dois estão ali juntos o tempo inteiro. Então, assim, é muito mais fácil a pessoa tentar se fazer de vítima do que tentar ser protagonista da sua própria história. Porque é muito mais fácil você, se não, eu vou me ficar como vítima, por quê? Porque fulano vai ficar com dó de mim ao invés de querer me julgar. Então, assim, a questão do julgamento, do medo do julgamento é muito grande. Tati, esse é e um aí problema da maioria das pessoas. Não, assim, eu tô falando assim no geral, né? E É. aí eu acho que é justamente onde vem as mais dores, né? Porque hoje, se você for olhar para pensar, gente, cada pessoa que chega fala bem assim, eu tô com um problema, e é tudo questão emocional. Sim. Tudo. Tudo. Hoje, as pessoas, elas não têm, assim, o ligar a chavinha do sentimento parece que ela está desligada. Ninguém tem sentimento, todo mundo só quer objetividade. Eu quero dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não está focando nas suas próprias dores, na sua própria vida. O que está te faltando? Na verdade, eu não diria falta de sentimento, eu diria até sentimento demais, sabe, Tati? E as pessoas não estão sabendo lidar com os seus próprios sentimentos. A gente já falou para vocês que agora no mês de abril entrou uma energia muito grande que mexeu justamente com o nosso corpo emocional. E as pessoas não estão sabendo lidar com isso. As pessoas não entendem isso. Por que que nós que trabalhamos com terapias energéticas, atendendo as pessoas, lembra que eu falei para vocês que isso é uma coisa que eu comecei a perceber nos meus atendimentos, quando eu vou fazer a leitura energética dos chakras, eu comecei a perceber isso, e isso a gente começou a compartilhar entre alguns terapeutas, né? Então, eu fui questionar a espiritualidade sobre isso, e a gente percebe, né, essa energia no emocional, porque é o nosso emocional que precisa ser trabalhado. Então, o que está acontecendo com o nosso chakra cardíaco, Tati? O nosso chakra cardíaco, ele está sendo duplicado, é um segundo chakra que está sendo ativado. Entende? Então, as pessoas que não conseguem trabalhar o seu emocional, por que a gente está pegando tanto no emocional? Por que essas energias estão entrando para trabalhar o emocional? É porque as pessoas que não conseguirem esse segundo chakra, ele vai se transformar como se fosse Deixa eu tentar explicar como que eles me passaram. É como se ele se tornasse uma célula cancerígena. Entende? É como se ele crescesse atrofiado. E aí, minha amiga, aí ele atrofia o primeiro. E aí é onde a pessoa entra em colapso.
É onde nós estamos vendo muitas pessoas entrando em colapso. Muitas pessoas vivendo à base de medicamento para se controlar emocionalmente, mentalmente. Criança, gente, à base de medicação. Porque a criança não consegue ter foco. É isso que está acontecendo. Nós estamos com uma geração que precisa de um medicamento para controlar o seu emocional. E agora a gente sabe o porquê disso. Vocês já ouviram falar sobre esse segundo chácara cardíaco? Não, estou ouvindo agora. Estão sabendo agora. Porque já tem algum tempo que eu estou percebendo essa mudança nas leituras, quando eu faço a leitura do campo energético da pessoa. Uma coisa é você trabalhar com terapia energética e você não ter a sensibilidade de sentir essas energias, de sentir o campo da pessoa. Muitos terapeutas e excelentes terapeutas trabalham o campo energético da pessoa, mas eles não têm essa sensibilidade energética. É um tipo de mediunidade? É um tipo de mediunidade. Então, quando eu estou fazendo uma leitura energética, eu acesso, eu me conecto à energia daquela pessoa. Eu consigo visualizar os chakras da pessoa. Por isso que eu percebi essa diferença. E entrando em contato com outros terapeutas que também trabalham com essa sensibilidade, eles também perceberam isso. E em conexão com a espiritualidade, eles me trouxeram essa explicação. Então, quando a gente fala de chave para a vida real, é isso. A primeira chave que a gente precisa ter é a disciplina, é a gente... Eu não estou falando, igual eu falei agora há pouco, eu não estou falando daquela disciplina rígida, daquela coisa, sabe, militar, não, eu estou falando de um compromisso que a gente faz, que seja um compromisso ali simples, gentil, mas que seja firme com você mesmo. De criar novos hábitos saudáveis, né, Nina? Exatamente. É a gente, Mari, escolher todos os dias, que seja uma coisa pequena, uma ação pequena, um pensamento, um sentimento. Eu mudei tanto depois disso. Nossa. Pois é. Trazer alguma coisa no seu dia a dia que se alinhe com esse conhecimento que vocês têm. Quanto conhecimento vocês têm? Gente, o Essência da Alma vai fazer 2 anos. A gente está aqui 2 vezes por semana. Quanto conhecimento a gente já trocou aqui? Quanta coisa a gente já compartilhou? Fora o que vocês absorvem em outros canais, com outras pessoas, em livros. O que vocês estão fazendo com esse conhecimento? O que esse conhecimento está trazendo de alinhamento para a vida de vocês? Do que adianta eu estar aqui conversando 2 horas com vocês? Porque se vocês forem ouvir a conversa de qualquer outra pessoa que vai cobrar um absurdo de vocês por mês para estar trocando esse conhecimento, a pessoa não fala no máximo 1 hora. A gente fica aqui 2 horas, a gente já chegou a ficar quase 3 horas. E o que vocês estão fazendo com esse conhecimento? Que seja, gente, que seja vocês, sabe, poderem respirar. Para 3 minutos, 5 minutos, que seja no banheiro. Respira. Sente o ar. Segura o ar.
Que seja você tá chegando na sua casa, cansado, com a cabeça cheia, irritado, o chefe te irritou. Para, antes de chegar, antes de abrir a porta da sua casa, para, 3 minutos. Põe a mão no coração. Respira. É uma pequena ação por dia. Põe a mão no coração. Fala, eu te amo. Para você mesmo. Eu sou o amor. Eu sou a luz. Eu sou a sabedoria. Eu sou. A gente aprendeu que eu sou é um dos nomes de Deus. Deixa eu falar para vocês, não é. Deus não tem nome. Deus não pode ter nome. Se a gente der um nome para Deus, nós estamos limitando Deus. Vocês entendem isso? Então não adianta falar que tem 72 nomes. Deus tem 72 nomes. Deus não tem nome. Se você falar que Deus é masculino, você está limitando Deus. Se você falar que Deus é feminino, você está limitando Deus. Eu sou é a sua essência. É o seu eu superior. Faz isso antes de levantar da sua cama de manhã, antes de deitar, mesmo que você esteja cansado ali. 3 minutos. São ações pequenas, mas que a gente vai fazendo de forma repetitiva, e isso vai construindo pontes entre o que a gente sabe, o que a gente aprende e o que a gente vive. Simples assim. Eu estou fazendo isso aqui agora com vocês. Eu estou aqui me recuperando de um Covid. Eu estou com minha coluna doendo, ardendo. Me recuperando de uma influenza. Eu estou fazendo isso agora. Eu levanto, eu coloco as mãos nas minhas costas, eu coloco a mão no meu coração, eu coloco a mão nas minhas pernas. Eu respiro luz, eu trago luz para mim, luz arcturiana, e eu falo para mim, corpo, meu corpo, eu estou vendo o teu esforço, mas eu escolho continuar com você. Eu não escolho ir contra você, eu estou com você. É diferente. Porque, como eu falei, era muito fácil, muito mais fácil, como a Tati falou, eu me colocar como vítima e falar, eu hoje não vou conversar com o pessoal, porque eu estou com o corpo doendo, porque eu estou cansada. Não. Eu transformo a minha dor em portal. Isso é mais uma chave. Ao invés de eu ficar lutando contra a dor, que seja física, que seja emocional, porque acontece da gente dormir brigado com o marido. Quem aqui nunca dormiu brigado com o marido? Essa semana mesmo eu vim cutucar o meu aqui no sofá, quase dei uma bicuda nele. O que você está fazendo dormindo aqui no sofá? Não existe isso. Então, ao invés de eu ficar lutando contra a dor, que seja física, que seja emocional, eu escolho abraçar essa dor como se ela fosse uma professora minha. Quando a minha coluna aperta, em vez de eu ficar aqui só reclamando, o que eu faço? Eu pergunto, coluna, o que você está querendo me mostrar hoje? O que você está querendo me mostrar hoje? Cotovelo, o que você está querendo me mostrar? Mão. Porque muitas vezes, gente, essa dor, ela vem para ancorar a gente no nosso momento presente, para que a gente possa se lembrar que a gente está aqui. Para quê? Para servir pelo amor, não pelo vitimismo, pela primeira escapatória que aparece. É muito fácil. A dor, ela pode se tornar um dos maiores canais de cura que a gente tem.
não é pensar nela como punição. Quando a gente para de resistir, a gente começa a quê? A transmutar. A mesma coisa vale quando a gente se decepciona. Quando a gente vê as máscaras caindo, assim, ó, literalmente se desfazendo na nossa frente. Ao invés de vocês, da gente, endurecer o nosso coração, porque a gente viu quem a gente ama, quem a gente esperava, que estivesse ali, dando apoio, dando ajuda. Ao invés de a gente endurecer o nosso coração, o que a gente tem que fazer? A gente pega essa dor e usa ela para escolher amar ainda mais, de forma mais profunda, sem ficar esperando o retorno da fulana, do fulano, do beltrano, do filho, do pai, da mãe. Isso é alquimia. E essa alquimia é poderosa. Vocês não têm noção do que é essa alquimia. A gente precisa ter mais presença na nossa vida. A gente precisa ter mais presença. Não precisa, quando eu falo de meditação, é o que eu falei, não precisa ser 1 hora de meditação. A gente precisa trazer uma consciência plena para os nossos atos no nosso dia a dia. Enquanto eu estou todo dia de manhã dando banho na minha irmã, eu tiro minha irmã da cama, eu levanto ela deve ter uns 80 quilos, né, amor? Eu levanto ela para colocar numa cadeira de banho, levo ela lá para fora, dou banho, escovo o dente. Enquanto eu dou banho na minha irmã, eu posso estar ali, de forma completa, inteira, presente, sentindo o amor que eu sinto por ela. Transformando aquele momento ali do banho num ritual sagrado. Para mim é sagrado. Enquanto eu estou ali fazendo uma comida, enquanto eu estou dirigindo em cima da minha moto, enquanto eu estou sentindo raiva, irritação, quando eu sinto que isso está surgindo, eu volto para o meu corpo, eu paro, eu respiro, eu me volto para o meu coração. Quer dizer que eu não me irrito? Quer dizer que eu não xingo? Deixa eu bater o dedinho na quina ali, que vocês vão ver o tanto de palavrão que sai. Até o Márcio fala, oh! Mas eu vou levar essa raiva do dedinho pro resto do dia? Eu não vou. A escolha é sempre nossa. Meu chefe falou alguma coisa para mim que eu não gostei. Tudo bem, naquele momento você não gostou, naquele momento aquilo te feriu, aquilo te fez mal, aquilo te irritou, mas a escolha é sua, se você vai permanecer irritado por causa do que o seu chefe te falou o resto do dia. Tem gente que ainda fica a semana inteira. O final de semana, perde o final de semana, chega em casa irritado, briga com a mulher, fica sem paciência com os filhos, e o chefe tá lá. Nem lembra mais da merda que falou para ele. Gente, presença. Presença é o que dissolve, é o que desmancha a separação entre o eu espiritual e o eu humano. A gente precisa começar a assumir as nossas responsabilidades. A gente precisa parar de esperar que o mundo mude, que as pessoas acordem, entendam o que você já entende. A gente precisa parar de esperar que o apoio venha de fora. Tem dias que eu fico puta, desculpa,
Quando eu vejo esses espiritualistas, gratiluz, falando, a luz venceu. A luz ainda não venceu. A luz está trabalhando para que a gente faça a nossa parte. Por quê? Porque ninguém vai vir aqui salvar a gente. O seu Exu, a sua pombogira, o seu mentor, ele não vai te salvar se você não fizer a sua parte. Não existe isso. Vamos parar com essa espiritualidade, gratiluz, de que a luz venceu. Como que a luz venceu? É só olhar para o mundo como que está. A luz está trabalhando para que nós possamos ter a nossa vitória individual. Conseguem entender isso? Eu sou responsável pela frequência que eu vivo. Lembra do dedinho no sofá, na quina do sofá? Você é responsável pela escolha de passar o dia com raiva ou não. Se eu escolho que eu quero mais amor, eu começo a ser o quê? Mais amorosa. Se eu quero mais apoio, eu começo a quê? A me apoiar. A pedir para os outros com mais clareza o que eu quero e não ficar medindo palavra para que o outro não se ofenda com o que eu quero. Gente, essa responsabilidade não é peso, não, isso é libertação. Vocês vão ver como a mochila fica leve. Essa responsabilidade que eu estou falando para vocês, ela tira a gente desse papel que a gente se colocou como vítima. Vítima da sociedade, vítima do pai, vítima da mãe, vítima do chefe, vítima do marido. Ela coloca a gente no nosso papel de co-criadores. E eu vou falar uma coisa muito importante aqui para vocês. A gente precisa manter o nosso canal aberto com a nossa equipe espiritual, com o nosso amparo invisível. Não é só no momento de meditação, não. É no dia a dia. Eu chamo a Sara, eu chamo o Igor quando o cansaço chega, quando eu estou pesada. Chamem os seus mentores. Deem permissão a eles. Eu chamo meu pai Exu quando eu preciso de força, quando eu preciso de proteção para mim continuar. Quando eu vejo que o caminho está difícil, tem muita pedra, eu falo, pai, me ajuda. No dia que eu preciso me sentir mais doce, mas mesmo sendo doce, eu ser firme também. Eu chamo minha Rosa. Eles não estão com a gente só nos momentos bonitinhos da nossa vida, não. Eles estão com a gente justamente quando a gente está suado, quando a gente está doente, quando a gente está cansado, quando a gente está decepcionado. A conexão com a nossa família espiritual, a nossa família de alma, ela se fortalece quando a gente invoca a energia deles na matéria, não no altar. Não adianta você montar um altar lindo, ter um monte de pedra, ter vela, ter santo, ter Buda, ter Krishna, ter... Não é, a gente não está falando do altar. Nós estamos falando de trazer isso para a carne, para a matéria. Entenderam? Vamos aprender a celebrar as nossas vitórias. Vamos aprender a encarnar a luz. E encarnar a luz não é ser perfeito, porque eu já expliquei para vocês que ninguém vai sair daqui perfeito.
A gente vai sair de uma terceira dimensão, vai para uma quinta, a gente vai pegar um corpo material. A gente vai sair da quinta para a sexta com corpo material. A gente só vai perder esse corpo quando a gente estiver da oitava para cima, da nona para cima. Perfeição por enquanto. Eu estou falando da gente perceber quando a gente consegue respirar. Antes da gente mandar o fulano, né? Quando a gente escolhe o silêncio ao invés de brigar. Quando a gente cuida do outro, mesmo quando a gente está querendo desistir. Eu passo por isso. Sei que vocês também passam. Quando a gente aprende a agradecer, a celebrar coisas pequenas, mas coisas pequenas que alimentam a nossa alma, que fortalecem aquela pessoa que você está se tornando, que você, sabe, aquele ser humano que você está construindo. A gente está aqui há quanto tempo construindo esse ser humano? Será que eu consegui ser clara com vocês hoje? Sim. Será que nós, na verdade, né, conseguimos ser claros com vocês? Eu diria que 60% aqui foi meu, tá? O resto não foi, não. Porque vai vindo, sabe? Tem coisa que eles dão uma puxada. Mas, enfim. Olha, a gente poderia finalizar essa conversa aqui com algumas perguntas. Eu até separei algumas perguntas aqui. Deixa eu só puxar aqui. Também fazer para vocês. Então, assim, eu vou fazer as perguntas, tá? E eu vou deixar aberto. Quem sentir vontade de falar, fala. Tá? Porque a gente está aqui para isso. Quem quiser só escutar, também vai estar contribuindo aí com a sua energia, com a sua presença, não tem problema. Então, assim, qual é a primeira pergunta? Em qual área, prestem atenção, em qual área da sua vida você percebe mais claramente a diferença entre o que você sabe e o que você realmente vive? Em qual área da sua vida você percebe de forma mais clara a diferença entre o que você sabe, conhecimento, e o que você vive? Eu, na área da família. Na área da família, Nossa, é difícil demais. É difícil demais colocar em prática o que você diz. a família é o laboratório da alma, Renata. É verdade. Tá? Família é o laboratório da alma. Mais alguém? Eu acho que família também, Nina. Eu acho que a Eu acho que maioria. a maior dificuldade que lidar com pessoas, né, com terceiros estranhos, a gente já está acostumado. Agora, lidar, sei lá, com determinadas coisas referente à família, que é o sangue do seu sangue, que tem todo aquele lenga-lenga, eu acho que é mais difícil. Você colocar em prática. Você é obrigado a aguentar, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é a parte mais difícil, entendeu? A minha parte ainda continua sendo aqueles velhos diálogos intermináveis que
Mulher do céu, por que danada eu não venço essa parte? Toda vez que começa, eu digo, de novo? Oxe, tu não vai pular isso não, mulher? É, E a mas fofoquinha? pelo menos agora você reconhece, né? Sempre, mas já faz um tempo já que eu reconheço. E mesmo assim eu Eles vêm. ainda insisto, ainda insisto. Mas eu adoro não me sentir mais vítima. Quando eu começo, eu sou mulher, tu de novo querendo ser a vítima, tu não é mais vítima. Oh, tu é que tu plantou, agora tu colhe feliz, satisfeita. Muito bem. Mas é isso mesmo. E assim, e os deslizes são naturais, né? Eu mesma essa semana, devido à correria, e a gente não pede ajuda, né? A gente espera que as pessoas vejam nossa correria e queiram colaborar. E até quando a gente pede, as pessoas se esquivam esses dias, né? Uhum. Aí, hoje mesmo, Charles e eu estávamos conversando sobre isso. Aí, ele até falou assim, tu fica com raiva dela porque ela não quer ajudar, mas não é nosso controle, né? Eu disse, Charles, eu estava pensando nisso nesse instante. Ela não quer ajudar porque ela não quer que a gente saia da onde a gente está, mas não precisamos, nós vamos sair de todo jeito. Pois E é. a gente entende que não é por mal, simplesmente é aquele padrão já que tá a família toda, né? De todos, só teve. Até minha tia chegou e disse bem assim: Nossa, vocês vão abandonar a gente. Aí meu primo, que é filho dela, estava do lado e disse: Vá e vá feliz. Graças a Deus, vá-se embora, minha filha. Eu disse: Meu Deus, da família todinha só teve uma pessoa que agiu assim. Pois é, você percebe esse padrão da pessoa, ela está olhando para a dor dela, ela está olhando para a falta que você e a sua família vão fazer na vida dela. Uhum. Ela não está olhando para o bem que você está fazendo para a sua. Uhum. Né? Exatamente isso. É o que a gente sempre fala, as pessoas querem ver você bem, mas nunca melhor do que elas. Não se iludam. Eu até tô com dor no corpo todo, porque tem 3 dias que a gente é feito louco, né? Acorda cedo, dorme tarde para deixar tudo pronto. Mas se eu disser a você que eu tô triste porque tá tudo doendo, é mentira. Eu Tá tudo acredito. doendo e eu tô feliz. Acredito. Eu vou fazer a segunda pergunta aqui para vocês. Qual o bloqueio que a gente falou aqui, né, nessa conversa? Que seja medo, que seja ego espiritual, que seja a alma cansada, que seja a identidade antiga, que seja a falta de disciplina, que seja a gente ficar separando o espiritual do físico, do ser humano. Qual desses bloqueios mais falou com vocês nesse momento? Mais está falando com vocês nesse momento da vida de vocês? Como que esse bloqueio tem se manifestado na vida humana de vocês? Só responde quem quiser responder. Nina, dá um exemplo, sei lá, me confundiu aqui um pouco. Hã? Eu não entendi a pergunta também. A pergunta é qual desses bloqueios que a gente falou aqui, medo, ego espiritual, cansaço da alma, falta de identidade, falta de disciplina, separar o eu espiritual do eu humano, qual desses erros vocês ainda estão vivendo nesse momento? O meu é falta de disciplina. Você está falando para poder avançar espiritualmente? É isso? Qual desses erros você ainda vive na sua vida? Qual desses bloqueios? O meu, Quero Nina, que vocês reconheçam esses bloqueios. Eu ainda não tenho disciplina ainda, e ainda tenho essa
Lembra que até na minha missão de alma deu isso, que eu não consigo fazer a conexão entre o meu espírito, o meu espiritual e o meu físico. Eu tenho um certo dilema com relação a isso. Lembro não, Mari, mas se saiu, Uhum. O mas meu é a disciplina, é assim, eu tenho tempo para tudo, para trabalho, tudo que é referente a trabalho eu tenho tempo, menos para família e para parte espiritual. Isso eu deixo sempre por último, entendeu? Então, entendi. em primeiro lugar, trabalho, mas tudo que eu aprendo referente à parte, né, de espiritual, até às vezes da gente mesmo de saúde, né, de família, eu deixo sempre por último. Que bom que reconhece isso. Eu Mais reconheci alguém? hoje. O meu é disciplina. Alguém aqui se encaixa no ego espiritual ou não? Não, Ainda eu, se encaixa no ego espiritual? Obrigada. eu acho que eu nunca me encaixei em ego espiritual, não. Eu também não. Muito bem. Então, qual que é a próxima pergunta? Eu perguntei se alguém estava sentindo dor física, né? Mas eu sei que tem gente que não está sentindo dor física, mas está sentindo dor emocional. Ou está sentindo alguma dor na alma. Como é que vocês estão lidando com essa dor? Vocês estão resistindo a essa dor ou vocês estão tentando transmutar, transformar essa dor num portal de luz, para vocês poderem compartilhar essa luz? Ô, Nina, eu no início estava resistindo. Agora, essa semana eu comecei a transmutar. Hoje mesmo eu estava na janela da escola e eu comecei a sentir dor no meu ouvido esquerdo, e aí eu comecei a pensar e falei assim, o que que essa dor quer me mostrar? Que foi até o que você falou, né? Eu nunca tinha feito essa pergunta para mim. E aí eu fiquei perguntando, porque eu lembrei da Dona Rosa falando da limpeza, né, que tinha sido feita, que tinha tirado muita coisa, aí eu lembrei dela falando, aí eu falei assim, bom, então se é alguma limpeza, mais coisa que tem que retirar, que seja retirado. E logo depois a dor passou. E a dor da minha perna é uma dor que ela vai e volta. E aí eu acho que eu tô conseguindo fazer com que ela transmute também, sabe? Eu já não tô. Sabe aquele negócio que você já está convivendo com ela e ela acaba não tá mais te atrapalhando? Até eu Sei, encontro com a Rê de manhã cedo na escola, e a Rê fala, o que foi, Glaucia, você não tá com a carinha boa? Eu falei, aquela dor. Menina, você ainda não foi ver essa dor? Eu falei, não, eu tô indo no médico. Mas é uma dor que eu já tô me acostumando com ela, sabe? sim, sei bem. Então eu acho que eu tô fazendo isso, transmutando a dor em energia. Muito bem. Eu vou fazer mais uma pergunta. Eu falei com vocês sobre as chaves, né? Qual dessas chaves vocês sentem que vocês mais precisam fortalecer agora? Lembra das pequenas ações no dia a dia? Pode ser vocês darem um primeiro passo em direção a um sonho que vocês têm. Tô com um sonho de, sei lá, eu tenho um sonho de conhecer as Maldivas. E o primeiro passo que você vai dar para esse sonho? Que seja você pegar, sei lá, um site, entrar num site de uma agência de turismo e começar a pesquisar preço, já é um passo. Que seja você tirar R$ 50 do seu salário para investir nas passagens, já é um passo. Adina, isso você está falando tipo, de sonhos de. Que nem você
Tá dando exemplo aí de viagem ou a qualquer coisa? Qualquer coisa. Estou só dando um exemplo. Qualquer coisa que você precisa fortalecer agora. Eu fiz algo há 2 semanas, totalmente fora da minha realidade, algo que eu nunca faria, mas isso eu fiz há 2 semanas atrás. E eu, assim, fico todos os dias morrendo de medo. Com aquela insegurança, sabe? Mesmo, será que tá fazendo certo? Será que vai dar certo e tal? Mas tô colocando as caras. Exatamente. Já é uma chave de acesso. Eu vou fazer só mais uma pergunta para um fechamento, para a gente fechar aqui isso aqui de uma forma mais leve. Vocês podem estar entendendo como puxão de orelha, mas é um puxão de orelha. Qual que é a pequena vitória? Qualquer vitória que vocês podem celebrar hoje, no dia de hoje, por menor que seja, qual que é? A essa eu quero que todo mundo responda. Começando pelo meu marido. Qual que é? Uma pequena vitória que você teve hoje. Vão pensando, porque ele está pensando também. Pelo visto, está difícil reconhecer alguma vitória, né? Eu tenho a minha já. Então, fala. A minha hoje foi no finalzinho da tarde. A gente teve nossa primeira venda na Shopee. A gente estava tendo muita encomenda fora da Shopee, né? Mas era assim, de amigos, de amigos. E agora a gente comemorou, né? Agora no final da tarde, nossa primeira venda na Shopee dos itens lá da impressão 3D. E eu e o Moisés, eu até chorei de felicidade. Porque Ai, foi a que primeira venda de uma maravilha. pessoa estranha. Então, assim, é um pedido, assim, pequeno tal, mas foi uma conquista muito grande pra gente. Tenho certeza que foi. Quem mais? Ah, Nina, eu não falo que foi hoje, mas já tem 2 meses que é a obra aqui em casa, que é uma coisa Não, que a eu gente... quero uma pequena vitória do dia de hoje. Ah, eu acho que eu consegui sair da minha turma hoje de manhã bem, não tive atrito nenhum, então foi uma vitória. Tá vendo? Uma vitória. Quem mais? Eu consegui estar aqui Olha, outra na vitória. reunião. Quem mais? Hoje eu consegui me cuidar um pouquinho também. Pronto. Mais alguém? Tá faltando a Tati, tá faltando o meu marido, tá faltando a dona Maria Laura, tá faltando a Kátia, tá faltando o Fernando. E tá faltando a Mari. Tô aqui explodindo de irritação. Acabou de. Ai, que ódio! Acabou do quê? Otávio acabou de queimar o nebulizador que eu já tinha colocado aqui em cima da cama para usar. Otávio acabou de queimar. Você bateu nele? Não. Isso foi uma vitória, não foi? Agora? O Vitória pegou o pescoço dela assim, apertando. Ai. Bom, já descobrimos a vitória do dia da Mari. Quem mais? Eu tenho certeza que todo mundo teve alguma vitória hoje. Nós temos vitórias todos os dias, só que Olha, eu estou falando de pequenas. eu estar aqui hoje é uma grande vitória. Hã? Eu estar aqui hoje é uma grande vitória. Eu ia falar isso. Estar aqui foi uma grande vitória A Tati e foi uma vitória. milagre. Foi um milagre, realmente. Realmente. Tá faltando Fernando, Kátia. E o meu marido. Mas tá bom. Vocês ouviram a vitória dele? Não, eu não consegui ouvir, não.
Ele disse que cumpriu a meta de vendas dele hoje. Ah, parabéns! É, vitória. Nossa, ele fez uma cara para mim, tipo assim, ele acha que eu tô desdenhando da vitória dele. Tô não, gente. Ah, A vitória é poder acordar todos os dias e fazer seu dia, né? exatamente. Já é uma vitória, né? Só Tá de vendo? ouvir já é uma vitória. Tá vendo? Como são pequenas vitórias que a gente não dá valor? Tá vendo? Acordar todo dia já é uma grande vitória. Ter uma cama para dormir agora, na hora que a gente finalizar essa conversa, já é uma vitória. Eu estou falando de pequenas vitórias. A gente fica se sentindo deprimido, para baixo, porque a gente sempre espera uma coisa grandiosa, né, na nossa vida. Estar vivo é uma vitória, né? Então, que a gente possa colocar em prática essa percepção na nossa vida, que a gente possa colocar em prática na nossa vida essas chaves. Olha, meus irmãos, minhas irmãs aqui dessa família Essência da Alma, eu vou trazer só um conselho para vocês aqui para a gente finalizar. Um conselho que vem daqui, ó, para vocês. Depois de tudo que a gente falou aqui hoje, depois de tudo que a gente compartilhou aqui hoje, eu não quero que vocês cobrem de vocês mesmos serem perfeitos. Não é disso que a gente está falando. Quando eu falo de encarnar a luz, não significa que vocês não devem nunca mais cair, nunca mais se irritar, sabe? Nunca mais sentir dor, nunca mais se cansar, não. Significa levantar mais vezes do que cair. Significa vocês se voltarem para o amor, mesmo que seja pela milésima vez no dia. Sabe aquele dia que tudo conspira contra? É nesse dia que você tem que se voltar para o amor. Eu vejo que vocês, todos nós, porque eu me incluo, eu não estou aqui acima de ninguém. Nunca estive. Nem me considero. Então, nós já estamos fazendo muito mais do que a gente imagina. O simples fato, como, né, alguns falaram aqui, da gente estar aqui, estudando, questionando, buscando mais consciência, isso, meus irmãos, já é um ato de grande coragem. Essa transição planetária que a gente sempre fala, que a gente tanto já falou, né? Essa transição, ela não precisa, ela não está atrás de pessoas com grandes poderes. Ela está precisando de pessoas verdadeiras, de pessoas reais, como a gente, com esse corpo aqui que está doendo, com esse coração que às vezes sangra, que às vezes dói, com as responsabilidades que a gente tem, que são pesadas, e que mesmo assim a gente escolhe continuar acendendo a nossa luz, sendo farol, como o pai ou a Rosa falou já, de sermos farol. Então, meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs, porque aqui é uma família, somos todos irmãos. Sejam gentis com vocês mesmos. Porque essa vida, ela não é uma corrida. Não, essa vida é uma construção. É tijolinho por tijolinho, um dia após o outro, de forma lenta,
mas com amor. Toda vez que vocês escolhem respirar antes de soltar um FDP, cada vez que vocês cuidam de alguém, mesmo quando vocês estão cansados, querendo dormir, com dor, toda vez que a gente conseguir transformar uma decepção, que seja com uma pessoa, com uma situação, transformar isso em compaixão. Nós já estamos literalmente ajudando a nova terra a se ancorar. Entenderam? Procurem todo dia, de manhã, todo dia. Vou passar aqui um ritual muito simples para vocês, que vocês não vão gastar nem 2 minutos para fazer. Façam isso. Vou colocar aí 20 dias. E volto aqui para me falar se não morreu. Todo dia de manhã, quando vocês acordarem, ponham as 2 mãos aqui, ó. Digam em voz alta, se vocês quiserem verbalizar, ou digam para dentro, para o coração de vocês. Se posicionem, eu estou aqui, eu sou luz. Eu escolho encarnar a luz hoje. Falem para o corpo de vocês, corpo, eu te amo, eu te respeito, eu te acolho. Eu te agradeço por carregar a minha alma, mesmo com todas as dores, mesmo com todos os defeitos. Pronto, de manhã. Vai almoçar? Já tem gente que na hora do almoço já está ali, tenso, cansado, irritado, não é? Para ali. 30 segundos. 30. Respirem. Puxa o ar, segura ali. Tem uma respiração que ela é utilizada pelos astronautas, aonde você inspira profundamente em 4. 1, 2, 3, 4. Segura em 5. E solta em 8. Entenderam? 4, 5, 8. Faz isso, respira. Só isso. Fecha o olho e pergunta, o que que a luz faria agora, nesse momento? Vai vir uma resposta. Simples, pode ser muito simples. E escutem essa resposta. A resposta mais simples que vier para vocês. Escutem. De noite. Vai dormir, tá cansado, eu sei. Todo mundo aqui hoje vai dormir cansado. De novo. Coloca a mão no peito. Celebrem a única coisa que vocês conseguiram viver hoje, que seja pequena. Lembra que a pergunta? O que eu posso celebrar hoje? Qualquer coisa, pequena, mínima. Agradeçam por isso. Digam para vocês mesmos, eu fiz o melhor que eu pude. Amanhã eu vou continuar. Simples. Façam isso, colocam isso na vida de vocês. 20 dias, volta aqui e me conta. É um ritual muito simples, é uma coisa
eu diria até banal, porque as pessoas ficam esperando para que as mudanças aconteçam na nossa vida, a gente tem que fazer uma coisa grandiosa. Não! Eu sou bruxa, eu trabalho com magia, eu trabalho com energia, eu manipulo energia e eu aprendi que o grande está no simples. Estou cansada de ver magistas fazendo um banquete, um grande altar, cheio de muitas coisas, mas aquilo ali não tem um propósito, não tem amor, não tem intenção. Aquilo ali está sendo feito só para agradar os olhos físicos, o ego. Aquilo ali não vale uma vela que eu acendo. Então, meus amores, façam esses rituais simples, mas que são fortes, que têm poder, que criam pontes. Vão criando essas pontes entre o conhecimento e a vivência, a sabedoria. Não precisa procurar a perfeição para fazer isso, basta vocês serem verdadeiros. Simples assim. Então, a única coisa que eu espero é que cada um de vocês saiam daqui hoje sabendo que vocês são imensamente amados, vistos, apoiados por mim, pelos seus mentores, pelos seus guardiões, pela fonte criadora. Tá bom, meus amores? Eu desejo muito que a luz que vocês já carregam aí, que eu vejo, que essa luz possa se expandir cada vez mais. Não só aqui, ó, na consciência, mas nas pequenas coisas. Nas pequenas e nas grandes coisas do nosso dia a dia. Eu agradeço muito por a gente estar junto aqui. Eu agradeço muito por essa família existir. Eu agradeço muito por cada um de vocês na minha vida. E é isso, meus amores, que queríamos conversar com vocês hoje, para que a gente pare com esse negócio. Já eu fui, eu participei, eu vi a Nina falando, eu vi a Rosa falando, eu vi o pai falando, eu vi a avó falando, agora tem a avó. Mas e aí? Ouviu, entendeu, mas colocou em prática? Certo, família? Alguma pergunta ou podemos encerrar por hoje? Já estamos com 2 horas aqui. Quem for ver depois, eu acho engraçado que na hora que vê lá 2 horas, já corre. Vou até parar a gravação aqui.